Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Tem alguns dias que eu não posto algum tipo de dica para vocês, mas a Pro está passando por uma readequação de questões de trabalho, então demorei um pouquinho, mas isso não quer dizer que eu tenha me esquecido de vocês, tá bom? Então, hoje, que eu tive uma brechinha, eu preparei a parte 3 da nossa série que diz respeito aos usos do hífen, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo para que a gente possa fechar essa pauta dos usos do hífen e depois acessar um outro tipo de conhecimento relacionado à língua portuguesa e ao uso da norma padrão nas situações que vocês têm necessidade de utilizá-la, tá bom? Vamos em direção às orientações. Bom, seguindo o nosso raciocínio dos vídeos anteriores, tá? Quando é que a gente não vai usar o hífen, tá? Nós não vamos usar o hífen, amores, quando o prefixo, ou seja, aquela parte que vem antes da palavra para criar uma palavra derivada, terminar com uma consoante, tá? Eu não vou usar o hífen se o segundo elemento que vem e se acopla a este prefixo iniciar com uma vogal. Então, vamos resumir a pauta. Meu prefixo terminou com consoante e o elemento a que ele vai se acoplar começa com vogal, eu não vou precisar do hífen. Eu vou escrever a palavra inteiriça. Olhem aqui, por exemplo, tá? Nas duas palavras que a Pro colocou. Hiperacidez. Meu prefixo aqui é hiper, ele terminou com R, que é consoante. O segundo elemento ao qual ele vai se acoplar é a acidez, que começa com vogal. Então, numa conjuntura como essa, prefixo terminado em consoante e o elemento a que ele vai se vincular iniciado com vogal, nós não vamos precisar da presença do hífen. Nós vamos escrever a palavra, tá? De maneira inteiriça. Hiperacidez, como aqui embaixo, interescolar. Tá bom? Ok? Vamos para o segundo ponto, tá? Nós vamos usar o hífen agora, tá? Com os prefixos que são ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, sempre que precisarmos criar uma palavra derivada a partir deles. Então, se eu tenho além mar, além túmulo, a queimar, ex-aluno, ex-diretor, pró-reitor, pós-graduação, tá? Ok? Pré-história, todas essas palavras vão, tá? Receber o hífen, porque esses prefixos pedem o uso do hífen para a criação de palavras derivadas. Independentemente da palavra que venha depois deles, todos eles hão de ser usados com o hífen, tá bom? Agora vamos para a próxima. Também vamos usar o hífen, amores, tá? Quando nós formos utilizar alguns prefixos, na verdade, desculpem, sufixos, tá? Aquela parte que vem depois da palavra. Tá? O prefixo, ele vem e se acopla antes da palavra primitiva. O sufixo vem e se acopla depois da palavra primitiva, dando origem a uma palavra derivada, tá? Só para vocês terem esse alinhamento de conceituação. Então, nós vamos usar o hífen quando nós tivermos de lidar com sufixos que são de origem tupi-guarani, que são de origem indígena, tá? Aqui, por exemplo, ó, Açu, tá? O Guaçu e o Mirim, ok? Quando nós tivermos esses três sufixos, vocês vão usar o hífen. Então, Amoré-Guaçu, Anajá-Mirim, Capinhaçu, né? Todas essas palavrinhas vão ter de ter na sua estrutura o hífen, porque esses nossos sufixos aqui são de origem tupi-guarani e ao serem acoplados às palavras primitivas, eles vão gerar aí uma palavra que tem a presença do hífen, tá bom? Próxima, nós não vamos usar o hífen, tá? Naquelas palavrinhas que perderam a noção de composição. O que é isso? A palavra, ela é uma palavra composta, mas ela já foi tão usada para o fim para o qual ela foi criada, que a gente esquece, por exemplo, da sua origem, né? Da junção dos dois termos que deram origem a ela, né? Exemplo, girassol. Quando a gente fala girassol, nós já pensamos na flor.
Nós não ficamos analisando, por exemplo, se chama girassol porque a flor gira o seu caule em direção à luz do sol. Não, a gente diretamente já cria a imagem acústica mental, né? Que Saussure tanto fala, né? Da flor, direto, né? Então ela perdeu a noção de composição. É isso aqui que o conceito quer dizer. Paraquedas, por exemplo, nós já pensamos no equipamento de maneira direta, né? Não ficamos pensando, por exemplo, que levou esse nome porque esse equipamento, quando ele abre, ele vai cumprindo a sua função, ele vai parando a queda daquele que se jogou de uma altura considerável. Percebe? Pontapé. Quando a gente fala pontapé, a gente já pensa no chute. Nós não ficamos analisando, por exemplo, que o chute é dado com a ponta do pé, percebe? Então, essas palavras que já perderam essa noção de composição, elas são escritas sem o uso do hífen, tá? Mas elas mesmo assim continuam sendo palavras compostas. Elas só não fazem uso do hífen, tá bom? Ok? Mais uma diquinha. Então, para que a gente possa também ter clareza gráfica quando a gente vai fazer aqueles processos de translineação. O que é isso, Pro? Quando eu vou repartir uma palavra para ela ficar uma parte na linha de cima e uma parte na linha de baixo, porque a minha linha do caderno acabou e eu preciso continuar escrevendo, sabe? Então, eu vou usar o hífen para clareza gráfica, para mostrar que ali aquela palavra está particionada. Um pedaço está na linha de cima e outro pedaço está na linha de baixo, certo? Nós também vamos usar o hífen. Tudo bem? Ok? Essas são as nossas diquinhas de hoje, tá? Com relação ao uso do hífen, aqui eu finalizo tudo aquilo que a reforma ortográfica trouxe de readequação para o uso do hífen dentro da língua portuguesa na faceta brasileira, tá? E que nós temos aí de dominar, né? Porque desde 2016, efetivamente, todas as escritas que se correlacionam com a norma padrão precisam atender essas prescrições, tá? Então, ficou em dúvida? Corre lá no seu Instagram, salva essas postagens para vocês terem como uma base de consulta ou salve o vídeo aqui, né? Cria aí uma playlist no seu YouTube com os pequenos vídeos que a Pro coloca aqui à disposição de vocês, para que vocês possam ter essas pílulas de conhecimento rápidas que vão alinhar algumas das lacunas formativas em relação ao ensino de língua portuguesa que vocês possam trazer consigo, que elas possam realinhadas e que vocês tenham condições de fazer bom uso da língua portuguesa dentro da norma padrão sempre que precisarem de forma efetiva, tá bom? Dentro do contexto em que ela for aí solicitada. Tudo bem? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram da diquinha, né? Deixe o seu like aqui, compartilhe com pessoas que vocês também queiram que aprendam, né? Salve para você ver depois, deixe um comentário, caso você queira, uma sugestão de uma próxima dúvida, se vocês quiserem, né? Para que eu possa montar, tá bom? Nos acompanhe aqui no YouTube e nos acompanhe lá no Instagram também. No YouTube é Professora Icleia Moreira e lá no Instagram é prof_Icleia_Moreira. Vocês vão me encontrar lá também. Essa mesma postagem que é explicada aqui, ela é colocada lá enquanto aquele post estilo carrossel, né? Para você ir passando, né, os quadrantes e acessando o conhecimento também, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.